informalidade urbana ocorre praticamente em todas as cidades do Brasil, o que gera danos para o meio ambiente e preocupação para o cidadão. Quem ocupa uma moradia irregular tem uma condição de insegurança permanente e dificilmente consegue a realização integral de outros direitos constitucionais, como infraestrutura e saneamento básico. Para o meio ambiente, a perda é grande. A ocupação do solo de forma desordenada provoca a poluição dos rios, deslizamentos, enchentes e inundações, além da destruição de áreas que deveriam ser preservadas. De olho nisso está o Ministério Público de Santa Catarina. A cidade de Jaraguá do Sul saiu na frente e é pioneira na aprovação de uma lei que regulariza construções existentes, mas identifica as áreas de risco e protege as áreas de preservação. Então, essa lei municipal, esse trabalho que a gente conseguiu concluir, essa metodologia desenvolvida, a importância que eu vejo nela é oferecer uma solução segura, relativamente segura, uma solução que traz equidade, uma equivalência de tratamento para as pessoas e respeitando integralmente o que diz o novo Código Florestal. Uma lei que está em sintonia com a medida provisória publicada nos últimos dias de 2016 e que adota um novo modelo de regularização urbana em todo o território nacional. Para saber isso e muito mais, venha com a gente. O programa Alcance já está no ar. Então, o tema de hoje é a regularização fundiária urbana. Na pauta, os trabalhos que o Ministério Público catarinense vem desenvolvendo quando o assunto é o direito à moradia e a proteção ao meio ambiente, o que passa a ter uma nova leitura a partir da publicação no último dia 22 de dezembro da medida provisória número 759. Com a medida foi criada a legitimação fundiária, uma nova forma de registrar a propriedade. O processo tradicional de regularização título a título passa a ser substituído por um reconhecimento de aquisição originária de propriedade, a partir do cadastro aprovado pelo poder público. Nestes casos, os municípios vão ter de reconhecer ocupações urbanas como consolidadas e irreversíveis, localizadas em áreas públicas ou particulares, com ou sem registro imobiliário. Isso tudo com base em um diagnóstico socioambiental. Ainda segundo a medida, vão ser dois tipos de enquadramento para a regularização: interesse social e interesse específico. No primeiro, vão ser incluídas as ocupações por pessoas de baixa renda, com finalidade residencial, que vão receber de graça o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por conta do poder público. No segundo caso, o particular deverá custear toda a infraestrutura a ser definida no projeto de regularização da região. Bom, essas são só algumas mudanças que a medida provisória trouxe. Mas para detalhar esse material, eu recebo agora o promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Bem-vindo, promotor. Bom, antes de a gente falar dessa nova medida provisória, hoje, para que a gente possa entender o que o poder público faz em relação, à regularização das moradias nas cidades. Bem, o poder público ele tem três formas de promover a regularização. Pode ser a regularização administrativa, que é simplesmente adequar os alvarás, os habites, a exemplo do que está sendo promovido agora em Florianópolis, que vai se buscar a regularização desses imóveis, dessas casas, dessas empresas, enfim, regularizando administrativamente, tão somente. A outra regularização é em relação à escrituração, que daí você vai transformar a posse num verdadeiro reconhecimento do domínio, através da escritura, da propriedade daquele cidadão. E a outra regularização mais ampla, mais completa, é a chamada regularização fundiária. E é essa que a medida provisória e as legislações como a Minha Casa Minha Vida tentavam incentivar, porque é muito mais interessante você promover a regularização macro, a regularização fundiária, do que simplesmente adequar um imóvel à realidade administrativa ou à questão do próprio registro. Promotor, quais foram as principais inovações trazidas na medida provisória número 759 na regularização fundiária urbana? Bem, ela trouxe algumas inovações, manteve algumas matérias que a Minha Casa Minha Vida já tinha trazido quando da sua criação, mas radicalmente ela mudou o conceito de área urbana consolidada, abandonou esse conceito e passou a trabalhar em cima de uma outra determinação que é de núcleo urbano informal consolidado.
E isso nos preocupa, tendo em vista que antes havia um conceito sólido do que é área urbana consolidada, que tinha que ser uma área com densidade demográfica considerável, tinha que ter rua, tinha que ter das 5 infraestruturas básicas, como luz, água, saneamento, coleta de resíduos e drenagem pluvial. Hoje não. Hoje o conceito é vago e cada município pode determinar qual é esse núcleo urbano informal, que se contemplaria áreas irregulares, clandestinas, passíveis de regularização. Essa é a grande mudança. E os marcos temporais foram mantidos? Os marcos temporais também foram alterados. Antes havia marco ocupacional, por exemplo, para poder regularizar áreas que incluíam áreas de preservação permanente. O marco temporal jogava lá para dezembro de 2007. Somente quem tinha ocupado até aquela data poderia se tornar poderia se fazer a regularização fundiária. Agora não, esse marco não existe mais. Também existiu um marco para poder diminuir o tamanho do lote. Nós todos sabemos que o lote mínimo aceitável a nível nacional é de 125 metros quadrados. E só se aceitaria menos que isso antigamente até a lei da Minha Casa Minha Vida, quem tinha ocupado até essa data. Hoje não. Hoje o marco é único, é o dia que entrou em vigor, dia 22 de dezembro de 2016, a medida provisória. Então, são todas as ocupações em APP ou lotes menores que o tamanho mínimo legal até a data que entrou em vigor a medida provisória serão passíveis de regularização. Essas são as principais mudanças. Promotor, e com essas alterações na regularização fundiária urbana, como é que ficou o conceito de área urbana consolidada? Bem, esse conceito foi, vamos dizer assim, retirado do meio jurídico. Essa rigidez que tinha, que você precisava preencher certos requisitos que estavam lá no artigo 47º da Minha Casa Minha Vida, não foram contemplados agora na nova legislação. Então, o município pode, por um lado é importante que vai fazer com que o município crie instrumentos legais e uma logística para promover a regularização fundiária no âmbito da sua cidade. Mas ele vai criar conceitos próprios do que ele vai considerar como núcleo urbano informal consolidado. Mas o detalhe importante é que essa legislação pode abrir mão de, por exemplo, aquele percentual mínimo para a doação de áreas públicas. Nos preocupa, porque você vai faltar área para ter investimentos imóveis na área da saúde, praças, creches, enfim. Mas é uma forma de se buscar a regularização de áreas que não tem esse percentual como possível para doação. Mas é o município que vai trabalhar esses conceitos legais, flexibilizando, porque a própria lei permitiu flexibilizar, na tentativa de se buscar essa regularização. Mas como eu falei, não se quer só dar escritura para o cidadão. Não se quer só dar o alvará, o habite-se. A regularização fundiária pressupõe um cronograma de investimentos na infraestrutura que está faltando. É preciso levar, se falta luz, que ela chegue a energia elétrica até lá. Se falta uma rua adequada, que também seja feita essa pavimentação. Promotor, a nova norma exige o diagnóstico socioambiental nos procedimentos de regularização fundiária urbana? Qual que é a importância? Isso foi mantido. Na verdade, quando há parte da área a ser regularizada tiver dentro desse perímetro, dessa demarcação urbanística, áreas de preservação permanente, a Minha Casa Minha Vida já remetia ao Código Florestal e a medida provisória manteve isso. Ela remete ao artigo 64 e 65 do Código Florestal, que lá determina uma série de, vamos dizer assim, de perícias, de diagnósticos que têm que ser feitas a fim de avaliar melhorias das condições de sustentabilidade, a ausência de riscos ambientais, a existência de mananciais de água, enfim, de forma que isso seja preservado. Não só porque a área de preservação permanente, na verdade, são consideradas áreas de perigo permanente, eles têm dois viés, proteção ambiental e também a proteção do cidadão. Se ele está em uma área chamada de APP, provavelmente é uma área de deslizamento, de risco, e ele deve ser retirado dessa área. Então, é imprescindível, já era desde a época da Minha Casa Minha Vida. Continua sendo agora com essa medida provisória, porque ele remete ao Código Florestal e lá existe um rol de, vamos dizer assim, que deve constar, né, de requisitos, de diretrizes que devem constar nesse diagnóstico socioambiental. A verdade é que só se faz regularização fundiária em núcleos urbanos informais consolidados depois desse diagnóstico socioambiental que vai determinar quem pode permanecer recebendo toda a estrutura e quem tem que sair porque se encontra ou em área de risco ou em área de relevante interesse ambiental. E esse diagnóstico feito pelo município é que vai determinar.
E a seguir, após um diagnóstico socioambiental, o município de Jaraguá do Sul sai na frente em uma lei que regulariza o que já existe e impede novas expansões em áreas de preservação. O programa Alcance volta já.